Senhoras e senhores deputados, eu vou diretamente ao voto do relator. Preliminarmente, a análise do ato internacional ora submetido a esta representação, algumas considerações de caráter geral oportunas em relação ao marco normativo internacional no qual está inserida a aviação civil internacional, principal foco da investigação e prevenção de acidentes de navegação aérea. Para Francisco Rezec, em seu curso de Direito Internacional Público, em matéria de aviação, nós temos o seguinte: 3 tratados multilaterais dignos de nota precederam as negociações de Chicago ao final da Segunda Grande Guerra. Primeiro, a Convenção de Paris, que é anterior à Segunda Grande Guerra, que é de 1919. A Convenção de Havana, que é de 1928, ratificada por apenas 11 países americanos ao longo e logo denunciada por 5 deles, e a Convenção de Varsóvia, que é de 1929, esta última cuida do aspecto singular da matéria, a responsabilidade do transportador em caso de acidente ou outra forma de descumprimento do contrato de transporte. Vige até nossos dias, tendo sido diversas vezes reformulada mediante protocolos adicionais. Surgiram, então, lembra Rezec, as convenções de Chicago, de 1944, 3 convenções principais e 12 textos ancilares, que regem em todos os aspectos e que não a responsabilidade versada na Convenção de Varsóvia. O tema da aviação civil internacional, havendo substitutivo a Convenção de Paris em 1919, cujos princípios maiores preservaram e a que trouxeram vultuoso acréscimo quantitativo. Ademais, vigentes desde 1947, as Convenções de Chicago instituíram a Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, que tem sede em Montreal, cujo principal propósito é uniformizar as regras sobre o tráfego aéreo. A organização internacional autêntica com personalidade jurídica de direito das gentes da OACI não deve ser confundida com a IATA, uma associação internacional privada de empresas aéreas que coordena a política de tarifas e serviços de suas associadas. Neste contexto normativo, no quadro da navegação aérea civil, surgiram os atos internacionais pertinentes à segurança da aviação. A Convenção de Tóquio, de 1963, sobre infrações praticadas a bordo de aeronaves, a Convenção de Haia, de 1970, para a repressão do apoderamento ilícito de aeronaves, e a Convenção de Montreal, de 1971, para a repressão de atos ilícitos contra a aviação civil. Enfatiza-se ainda o autor que, na esteira das Convenções de Chicago de 1944, esses textos mais recentes contam com a participação virtualmente de toda a sociedade internacional. Tal é também o caso do Protocolo de Montreal de 1984, concebido para proteger o tráfego aéreo, não contra a ação de terroristas ou criminosos comuns, mas contra abusos do próprio Estado na preservação de sua segurança territorial. Nessa moldura jurídica estão inseridos os marcos legais, tanto do direito internacional quanto dos ordenamentos jurídicos internos dos Estados participantes para a execução e coordenação de ações de busca e salvamento em caso de emergência ou acidentes. Em âmbito interno brasileiro, essas ações são de competências do Comando da Aeronáutica, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Compõe sua base normativa, conforme listadas em sua página eletrônica, a Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, promulgada pelo Decreto-Lei 7.952, de 11 de setembro de 1945. O Decreto 87249, de 7 de julho de 1982, que dispõe sobre o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e da outras providências.
a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Também constitui pilares desse sistema aqui mencionadas neste parecer em caráter explicativo: o Manual de Prevenção do CIPAER, Comando da Aeronáutica, sobre a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, assim como várias normas de segurança do controle aéreo, MCA 3-3 e o MCA 3.6, tais como o seguinte: o NASCA de 3.2 estrutura as atribuições e elementos constitutivos do CIPAER. A NASCA 3.3, gestão de segurança de voo na aviação brasileira. A NASCA 3.4, plano de emergência aeronáutica em aeródromo. A NASCA 3.6, investigação de ocorrências aeronáuticas com aeronaves militares. A NASCA 3.10, formação e capacitação de recursos humanos do CIPAER. A NASCA 3.12 do Código de Ética do CIPAER e a NASCA 3.13, protocolos de investigação, ocorrências aeronáuticas da aviação civil conduzidas pelo Estado brasileiro. Instruções do Comando da Aeronáutica, tais como referente ao atendimento ao CIPAER e em atividades de pesquisas do DECETA, do IAC 3.15, e aquela referente ao Programa de Reporte Voluntário para a Segurança do Voo, ICA 3.7, além de outras normas, como o Plano Básico de Gerenciamento e de Risco de Fauna, o PCA 3.3. O ato internacional em análise de caráter multilateral interamericano, após obter aprovação legislativa e de ser promulgado pelo Presidente da República, passará a fazer parte do arcabouço legal mencionado, e a ele foram apostas pelo Poder Executivo, conforme mencionado no relatório, duas reservas aos itens 3.1 e ponto 7, 4.1.1, já transcritos nas páginas 5 e 6 do relatório, que peço venha para repetir neste voto, destacando o texto ressalvado. Quando da operação de busca e salvamento não é uma empresa combinada, o estado ao qual a aeronave acidentada ou perdida está matriculado poderá ser, estima necessário, designar um observador perante o Centro de Coordenação de Salvamento, RCC, responsável, ou perante o Subcentro de Salvamento, RSC, subordinado a este Centro Coordenador de Salvamento, RCC, situado em outro estado, ao qual tenha sido delegada autoridade para conduzir as operações de busca e salvamento. Segunda reserva: quando as brigadas de salvamento de um estado em missão, o SAR, em outro estado, necessitem ingressar ou aterrissar em território de um terceiro estado parte deste acordo, geograficamente situado ao longo do padrão natural de voo, os planos de voo indicarão que este voo, em missão do SAR, que é o Serviço de Salvamento Aéreo, né? E as autorizações serão concedidas sem demora pelo Estado terceiro. Isso para evitar, evidentemente, que essas buscas e salvamentos demorem muito tempo. Então, os Estados são obrigados, neste caso, a conceder o plano de voo de imediato. O ato internacional em exame admite expressamente, em seu item 7.1, alíneas A, B e C, a adesão com reservas. De outro lado, está na competência privada do Poder Executivo, nos termos do inciso 8º do artigo 84 da Constituição Federal, a faculdade de firmar atos internacionais, portanto, ao fazê-lo, escolher os termos em que o faz. As razões dessas reservas, apostas no texto constitucional há 32 anos, quando o Brasil aderiu ao acordo multilateral, não foram encaminhadas ao Congresso Nacional, na mensagem 247 de 2017, também não estando especificadas na exposição de motivos interministerial, número EMI
28 de 2017 e do Ministério das Relações Exteriores, MD, Ministério da Defesa, MTPA, de 4 de maio de 2017, que institui o texto. Por outro lado, ao conceder aprovação legislativa ao acordo firmado, se for o caso, o Congresso Nacional vai fazê-lo nos termos em que recebeu do Poder Executivo, ou seja, com as duas reservas. Lembro que, ao examinar a conveniência e a oportunidade de levantar essas reservas ou não, está no âmbito da competência privativa do Poder Executivo. Alerto ainda que, caso resolva eventualmente levantá-las, o Poder Executivo deverá ouvir previamente o Congresso Nacional a respeito, uma vez que esta, em apreciação neste momento, o texto acordado nos termos em que foi encaminhado ao Parlamento, ou seja, com reservas, a princípio me parecem plausíveis. Informo também que o projeto de decreto legislativo que apresento, faço a opção de iniciar o parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 1º, com menção ao dispositivo constitucional pertinente à competência legislativa do Congresso Nacional nesta matéria, uma vez que o comando congente da lei maior incide sobre todo o parágrafo, não apenas sobre sua parte final. Ao fazermos essa escolha, estaremos zelando pelas prerrogativas legislativas e fiscalizatórias deste Parlamento, nos termos do inciso 10º e 11º do artigo 49 da Constituição Federal. Opto ainda, aproveitando ainda o fato de ser esta representação uma comissão mista do Congresso Nacional pela fórmula redacional e aprovado em vez de fica aprovado em homenagem ao controle linguístico exercido durante tantos anos pela redação do Senado Federal. Desta forma, voto pela concessão de aprovação legislativa do Acordo Multilateral de Busca e Salvamento, celebrado em 10 de maio de 1973, em Lima, no Peru, nos termos da adesão da República Federativa do Brasil, formalizado em 27 de dezembro de 1985, com as reservas, então, apostas pelo Poder Executivo, nos itens 3.1.7 e 4.1.3, nos termos da informação constante da exposição dos motivos interministerial. EMI, 28 de 2017, MRE, MD, MTPA, na forma do projeto do decreto legislativo em anexo. Sala das Comissões, deputado Celso Russomano, relator.